Esse é uma cápsula e nós vamos falar do desespero da Suprema Corte, aqui do Flávio Dino e de outros ministros aqui, mas principalmente, os ministros nem estão tão apavorados assim. Quem está mais apavorado é a imprensa e o governo Lula. Eu vou explicar para vocês por quê. Como é que pode isso, né? Porque vocês sabem, foi aprovado recentemente na CCJ um pacote anti-STF. Está sendo chamado assim, né? Na verdade é um pacote de recolocação do STF no lugar correto dele dentro da Constituição, ou seja, volta dos pesos, dos contrapesos, freios e contrapesos na República Brasileira, né? Só que é uma coisa que diminuiu o poder do STF, não tenha dúvida, né? E o STF está chateado com isso. Mas a imprensa e a política, os políticos estão mais chateados ainda. Olha só esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Arnaldo, Johnny e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A gente já mostrou a fala do Barroso ontem, né? Que o Barroso falou que não, que instituição que está funcionando não se mexe, né? Eu tô entendendo que o Barroso quer que se mexa no STF, então, porque o STF não está funcionando claramente, né? Mas, aqui, ó, o Dino fala aqui que tá tranquilidade sobre as PECs aprovadas na CCJ, que não tem problema nenhum, que depois que elas forem aprovadas, o próprio STF vai se encarregar de julgar a validade delas ou não, né? Então, aqui, ó, então há muita tranquilidade em relação a isso, muita ponderação. O Supremo não vai se deixar de decidir o que deve ser decidido, porque isso pode desagradar tal ou qual agente público ou privado. Porque o nosso papel é exatamente ter independência, aplicar a lei e fazer o certo independente de eventuais consequências políticas, né? O problema é exatamente esse, né? O que eles estão vendo agora? Como só sobrou para a esquerda no Brasil o STF, a única coisa que a esquerda tem, agora tem o executivo também, mas todo mundo tá vendo que o Lula não consegue fazer nada. O Lula não tem apoio nenhum, apoio político nenhum, né? Então restou à esquerda o STF para tentar manter o poder no executivo. E o STF está se empenhando nisso, né? Seja de forma visível, seja sem querer, eles estão fazendo isso. Então aqui, ó, eles vão aplicar a lei sem medo de eventuais consequências políticas. Por quê? Porque eles não se preocupam com eleição. E nesse ponto, o Dino não deixa de ter uma razão aqui, tá? O pessoal do STF não precisa se preocupar com eleições. Mais ou menos. É por isso que eu falo para vocês que a questão do impeachment é muito importante. Esse pessoal tem que perceber que eles podem ser tirados de lá. Mesmo que seja uma coisa excepcional, que seja uma ocasião única e coisa e tal, não é que o STF tenha que ser político. É lógico que não. A ideia da justiça é justamente ser isenta. Mas também, quando a justiça começa a descolar do bom senso, descolar da Constituição para julgar de forma como politicamente eles veem o mundo, a coisa tá errada também, né? Enfim, chega a ser curioso como quando o Dino fala mais aqui embaixo, ó, não, outro dia estavam dizendo que eu queria apagar incêndio, que eu sou o bombeiro da nação, né, porque ele aprovou o negócio que o gasto com incêndios é fora do teto de gasto, sendo que não tem nenhuma lei dizendo isso, né. Eu estava aplicando a Constituição, o artigo 225, que estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui é o grande problema que eu falo para vocês, essa questão dos princípios, né, da corte ter se tornado uma corte principiológica. Ela esquece o que está escrito ali na Constituição e aplica os princípios. E aplicando os princípios ela faz lei, né. Literalmente, quem deveria definir como é que é o gasto ou não gasto do governo é o Congresso que tem essa atribuição na própria Constituição. Mas aí o Dino pegou um outro artigo qualquer lá que falava do princípio ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e com base nesse princípio ele criou uma lei que pode se aplicar o dinheiro nas queimadas sem passar pelo teto de gastos, né? O que é temerário. Por quê? Porque ele está agindo contra o interesse da nação. Os brasileiros elegeram deputados exatamente para representá-los, né? É muito importante que as decisões sejam feitas com base em representação popular. Ou então o resultado é pior ainda, né? Esse é o ponto que eu acho que está tendo essa diferença que eu quero trazer para vocês nesse vídeo aqui. O ponto central é esse. O pessoal do STF não tá muito preocupado, não. O pessoal do STF tá, olha só, tranquilo, vai chegar aqui, a gente vai derrubar a porra toda. Mas aí você vê aqui, ó, o Carlos Andreasa, jornalista, falando que não, porque a iniciativa parlamentar de limitar o poder do monocrático do Supremo é legítima, já teve várias críticas sobre isso, em várias situações, eu não sei o que lá. Os jornalistas estão mais preocupados com isso do que os ministros aqui. Olha só, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, pediu uma pressão da sociedade contra as ações anti-STF no Congresso. Ô Teixeira, você não percebeu que a sociedade que está pressionando os ministros, que está pressionando os deputados a fazerem essas ações, é exatamente isso que está acontecendo, né? Então, ele está vendo aqui não que tem um plano estratégico da direita para aumentar sua participação no Senado e tentar abrir processo de impeachment contra o ministro Supremo. Não, isso é declarado, é isso mesmo. Não tem nenhum plano secreto disso, não. Esse é o plano mesmo. E por quê? Porque justamente o STF se tornou o último bastião da esquerda. A esquerda não tem mais poder popular. A população não quer mais a esquerda. Essas eleições mostraram claramente isso. A esquerda está se refugiando no STF. E enquanto o STF se mantiver como joguete da esquerda, como avalista da esquerda, vai continuar tomando porrada. E o pior, é o que eu estou falando aqui. Está o Paulinho da Força falando aqui que vai recorrer ao STF para barrar PEC que limita poderes da própria corte, não sei o que lá, vai entrar com uma ação pedindo que o STF bloqueie a tramitação. Repara o que está acontecendo aqui. O pessoal do STF está preocupado com isso? Certamente está. Mas eu diria para você que muito mais preocupados estão os políticos e os jornalistas aqui. Olha só, outra situação aqui, Bela Megali. Ministros monitoram deputados que votam a favor de pacote anti-STF, né? Você vendo isso aqui é um absurdo. E o pessoal está achando normal isso, né? Os ministros monitorarem os deputados, né? Aqui, segundo a Bela Megali, né? Ministros do STF estão acompanhando com lupa movimentações de deputados federais em torno do chamado pacote anti-STF. Parlamentares que têm sido foco especial das atenções são aqueles com processos em andamento na corte. Ou seja, o que ela está falando aqui abertamente é que o pessoal está ameaçando. Você, deputado, que tem um processo no STF, ó, eu vou te sacanear se você votar contra o STF, né? Ou seja, isso aqui é uma chantagem aberta. Um jornalista poderia falar isso num tom de indignação, dizer, caramba, que absurdo!
como que o STF está ameaçando usar processos no STF para fazer esse tipo de coisa, né? E o mais impressionante dessa coisa é o seguinte, ela está falando aqui uma coisa que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Por que você acha que é tão difícil passar um processo de impeachment de ministro do STF lá no Senado? Porque uma grande parte dos senadores tem interesse, tem ações no STF, seja no nome deles, seja no nome de aliados, seja no nome das empresas, né? Então, um monte de senadores tem rabo preso no STF. Sempre foi isso, sempre teve esse problema tácito aqui, de se você fizer isso daí, eu vou retaliar de tal forma e coisa e tal. Só que, no final das contas, isso não precisa ser dito. Por que isso está sendo dito pela Bela Megali? Os deputados sabem disso. Essa chantagem que está dizendo aqui, os deputados sabem disso. Sabe por que a Bela Megali está falando isso? Ela não está falando para os deputados já sabem disso. Ela não está falando para os ministros do STF, os ministros do STF já sabem disso. Ela está falando para os coleguinhas da esquerda que estão desesperados, que estão assim, meu Deus, nós vamos perder o último ponto de contenção, que é o STF, a última coisa que mantém a pauta da esquerda viva é o STF, nós vamos perder, né? Então o que ela está falando aqui não é para... Eu duvido muito que ela tenha ouvido isso de alguém do STF. Os ministros do STF, eles são até burros, mas não são tão burros assim. Burra é a Bela Megali de falar um negócio desse, um negócio absurdo desse jeito, como se fosse a coisa... Não, porque, olha, se votarem contra o STF, a gente vai puxar os processos aqui, vai retalhar nos processos. Porque isso daqui é crime, isso é crime. Se algum ministro do STF realmente fizer uma coisa desse tipo, porque o deputado votou contra o STF, ele for lá e acusar e abrir um processo, ou dar andamento no processo contra algum deputado, isso é crime, isso é motivo para impeachment de ministro do Supremo. Mas enfim, o que ela está querendo falar aqui? Ela está querendo acalmar os jornalistas da esquerda, o pessoal da esquerda. Esse pessoal está muito mais preocupado que os ministros do STF no final das contas. Agora, eles estão preocupados também porque eles sabem uma coisa que talvez os ministros do STF não saibam, que não existe poder sem apoio popular. Essa ideia de você dirigir um país sem apoio popular, meu amigo, você não consegue. Dirigir na força pura, né? O governo ele tem poder do uso de violência contra os indivíduos, mas é uma ilusão achar que ele pode usar só isso para controlar uma nação, uma sociedade. Ele não pode. Usar violência é muito caro. No final das contas, você acaba com estados quebrados, como é o caso de Cuba, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Rússia, como é o caso de tantas outras ditaduras no mundo. Você tem que convencer as pessoas de que o governo é bom, você tem que convencer as pessoas de que as instituições estão funcionando. Quando você faz um negócio desse tipo aqui, quando você fala esse tipo de coisa aqui, ou vamos supor que isso seja aprovado esse pacote anti-STF seja aprovado pelo Congresso e o STF, como está prometendo aqui o Dino, vai lá e diz, não, é tudo inconstitucional, nada pode entrar. Sabe o que eles vão estar falando? Vão estar dando motivo para o pessoal votar mais à direita ainda, eleger mais gente para brigar contra o STF. É por isso que jornalistas e o pessoal do governo estão mais preocupados com esse problema do que o STF. O STF está se sentindo tranquilo, porque no primeiro momento é só declarar tudo inconstitucional mesmo, não vai ter problema nenhum, não vai afetar nada. Só que o pessoal da imprensa e o pessoal da esquerda sabe que isso vai fazer o quê? Vai aumentar o número de pessoas votando com a direita. Vai chegar 2026 e vai ter mais gente ainda votando com a direita por conta disso daí, por conta justamente que o pessoal tá vendo, né? Tá ficando claro e óbvio para todo mundo que o STF tá jogando de um lado, não tá sendo um poder neutro que aplica a lei. Tá usando esse truquezinho do princípio, né? Da interpretação principiológica, da hermenêutica constitucional tirada do rabo, para poder aprovar as coisas que eles querem para a esquerda, para ajudar o Lula, para ajudar a esquerda. Então, isso tende a enfraquecer a esquerda no longo prazo. E o STF já deu mostras que não percebe esse problema. Por exemplo, o caso do próprio Dino, que foi lá e para ajudar o governo Lula, bloqueou as emendas parlamentares. O Lula teve que ir chorando, porque não bloqueia, porque aí piora a situação do político, entendeu? Porque o que acontece? O povo tá do lado da direita, o povo tá pra direita. Se o STF tenta segurar a coisa com força, o que vai acabar matando completamente a esquerda politicamente. Vai todo mundo ter incentivo para ir muito mais, votar muito mais em candidatos da direita, né? E é exatamente por isso, essa eleição já deu uma amostra disso, né? O povo foi mais ainda pra direita em relação à eleição anterior, e a tendência é essa, né? Então, ou seja, o pavor do pessoal é esse. O pessoal da STF não entendeu ainda que a canetinha mágica deles lá, que eles podem fazer quase tudo, né? Todos os poderes do universo, mas é só uma canetinha, meu amigo. Eles não conseguem mudar a realidade fática, não tem como fazer um decreto. Eu decreto que todo brasileiro tem que gostar da esquerda agora. Não vai funcionar, meu amigo. O Alexandre de Moraes pode decretar isso, o Dino pode decretar, não vai funcionar. Então, é por isso que o pessoal do STF não tá tão preocupado assim com esse negócio, tá achando que a solução deles bloquear, dizer que é tudo inconstitucional, é tranquilo, quando não é. O pessoal político sabe que isso tem um custo enorme, isso vai matar a esquerda no Brasil se o STF fizer isso. Vai deixar exposto cada vez mais esse tipo de coisa, né? Vai matar a esquerda e o PSD, que é o partido do STF. Os 55 que ninguém deve votar já, porque a gente já sabe que PSD é o partido do STF. Obrigado por assistir o vídeo até o fim.